Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, boa noite a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Toulouse 0, o Benfica 0. O Benfica teve de sofrer bastante para assegurar a passagem aos oitavos de final da Liga Europa, sobretudo devido a uma segunda parte completamente fracassada, quando até já tinha conseguido anular o ímpeto inicial do Toulouse e se previa que pudesse vir a fazer o golo que lhe daria a tranquilidade na eliminatória. Mas a equipa que veio para o segundo tempo do jogo de hoje, com o desastrado Carreras e o ausente Cabral, em vez de Morato e Tenkstedt, abdicou completamente de jogar e entregou o resultado ao destino, acabando por ter o lado certo da moeda, favoreceu-a no final. As estatísticas da partida são claras na distinção das duas partes. Se até ao intervalo a equipa de Schmidt tinha mais remates, 5 contra 4, do que o adversário, no segundo tempo os números inverteram-se por completo, com apenas 3 finalizações dos encarnados e 12 dos franceses. Nessa altura, o Toulouse viu Gboho e Spearings, este por duas vezes falhar ocasiões claras de levar a eliminatória para prolongamento. O jogo até já tinha começado com ascendente francês, fruto da repetição do 5-4-1 por parte de Carles Martínez, mas com mais ambição pressionante, sobretudo dos dois laterais, Dessler e Suazo, que avançavam pelo meio-campo do Benfica em busca de Bá e de Morato. O jogo corria assim, com o Toulouse mais instalado no meio-campo ofensivo, mas sem ocasiões claras de golo, que a última linha encarnada ia mantendo pelo menos a concentração e os médios tapavam bem as entrelinhas. Aliás, quando o Toulouse viu dois jogadores deixarem a partida por lesão, ambos ainda na primeira parte, isso foi uma espécie de ponto de viragem. O central Diarra magoou-se aos 23 minutos e logo a seguir um lance individual de Neres levou-o à linha de fundo e a um passe atrasado que Rafa aproveitou para uma finalização em arco que saiu pouco ao lado do ângulo da baliza de Restes. O lateral Dessler saiu aos 30 minutos e logo a seguir foi um cruzamento de Bá, que Tenkstedt tocou, que quase dava a Di Maria 1-0. O carrinho feito pelo argentino, no entanto, saiu ao lado. Pelo meio, Gboho ainda aproveitou a passividade de Di Maria no controle de uma bola na sua própria grande área para pedir um cabeceamento a Donum, que Trubin defendeu. Mas mesmo a fechar os primeiros 45 minutos, foi António Silva quem tabulou com o argentino e se isolou na cara de Restes, não conseguindo, porém, evitar a mancha do guarda-redes francês. Tudo indicava que o Benfica acabaria por resolver a eliminatória na segunda parte. Só que algo levou a equipa a desligar. O mais evidente foram as trocas. Cabral pouco jogou, pareceu desligado, tanto em ações de pressão como em movimentações a pedir passos dos colegas. Mas Carreras, esse então, foi um desastre, com 8 perdas de bola em 45 minutos. E o jogo virou. Cierro, aos 47 minutos, deu o mote, com o remate colocado da zona da meia-lua que Trubin defendeu. E Spearings teve na cabeça a primeira grande ocasião dos donos da casa, ao minuto 55, quando cabeceou um cruzamento de Donum, já na pequena área, mas fez a bola sair ao lado. Dalinga ainda acertou no poste, mas num remate que, se entrasse, seria anulado, porque o ponta de lança estava fora de jogo. Mas depois disso, num canto de Cierro, Nicolaisen ainda fez mais um cabeceamento de passar com perigo sobre a barra de Trubin. E apesar da estabilidade que as entradas de Orsnes e Kokshu deram à equipa, o ucraniano ainda teve de se esmerar para evitar o prolongamento, com mais uma boa defesa a remate de Cierro já nos descontos. O Benfica passou a eliminatória porque tem muito melhores jogadores, mas terá de ser muito mais forte do que o que mostrou a atacar, na Luz, e a defender, em Toulouse, para fazer carreira nesta Liga Europa. Ora, façamos então a fotografia tática deste Toulouse-Benfica. Carles Martínez, o treinador catalão do Toulouse, manteve exatamente o mesmo 11 que já tinha jogado na primeira mão no Estádio da Luz e que tinha perdido por 2-1, tendo em contrapartida feito 3 alterações à equipa que no último fim de semana ganhou por 2-1 ao Mónaco em jogo da Liga Francesa. Trocou Mavissa por Dessler, Kamanzi por Suazo e Macri por Donum. O Toulouse voltou a aparecer assim no seu 5-4-1, aquele sistema que já tinha utilizado no Estádio da Luz, com o Restes na baliza, tripla de centrais, com Diarra a fazer central pela direita, o cabo-verdiano Logan Costa como central pelo meio e Nicolaisen como central pela esquerda. Depois, os alas eram Dessler do lado direito e Suazo do lado esquerdo. Dupla de médios com Spearings e Cierro.
E mais à frente, os três atacantes, todos eles mais por dentro, Donum na meia-direita, Gborro na meia-esquerda e o ponta de lança, Dalinga, como jogador de referência. Viu-se muitas vezes que Dalinga ia à procura de espaço no corredor direito, com trocas posicionais com Donum, e viu-se também que, ao contrário daquilo que tinha acontecido, por exemplo, no Estádio da Luz, o Toulouse subiu muito mais o seu bloco e ia fazer pressão mais forte na saída de bola do Benfica. Os alas, inclusive, Dessler e Suazo, iam buscar os laterais do Benfica, Dessler em cima de Morato e Suazo em cima de Alexander Bá. No momento de construção, aquilo que se via também era que o central do meio, Logan Costa, aparecia quase sempre atrás da primeira linha de pressão do Benfica, mas o Benfica, na verdade, nem na primeira parte pressionou. Na segunda, quase não esteve em campo. Na primeira, foi pouco pressionante. Mas ainda assim, o Benfica aparecia com dois homens na frente para tentar condicionar a saída de bola da equipa francesa, mas os franceses acabavam por usar o guarda-redes para criar superioridade numérica face a estes dois homens da frente, mantinham apenas dois centrais e faziam subir um dos centrais, o terceiro central, o central do meio, para trás da primeira linha de pressão, de forma a iniciar aí, então, a construção. Quanto ao Benfica, bom, Roger Schmidt fez duas alterações relativamente ao 11 que tinha jogado contra o Vizela na última jornada do campeonato e tinha goleado por 6-1. Foram elas as trocas de Tomás Araújo por António Silva, que assim voltou ao 11, e de Tiago Gouveia por Di Maria, que também voltou ao 11. Em contrapartida, foram 4, as alterações feitas à equipa que tinha jogado na primeira mão. Orsnes não foi titular hoje, tinha sido na primeira mão. Hoje apareceu Alexander Bá a jogar como lateral direito. Apareceu também Morato em vez de Carreras, tinha sido o titular na partida do Estádio da Luz. Apareceu David Neres em vez de Coxo, com recuo de João Mário para a zona de meio campo. E apareceu Tengsted em vez de Artur Cabral. Sendo assim, o 4-2-3-1 do Benfica, que é o mesmo sistema de sempre, apareceu com Trubin na baliza, Bá era o lateral direito, Morato o lateral esquerdo e a dupla de centrais do costume, formada por António Silva e Otamendi. Depois, dupla de médios, com João Neves e João Mário. João Mário a aparecer mais atrás do que era habitual com a Roger Schmidt. Mais à frente, Di Maria partia do corredor direito, Neres do corredor esquerdo, Rafa era o apoiante do ponta de lança Tengsted. No momento defensivo, o Benfica recolhia para um 4-4-2, não pressionava a saída de bola do adversário, tentava apenas condicionar, sendo que Rafa juntava-se a Tengsted e Di Maria e Neres baixavam. Neres, às vezes, adicionava-se aos dois da frente para fazer pressão, Di Maria não, porque era mais lento a recuar e por isso mesmo procurava rapidamente, não perdia sequer tempo com pressão e ia o mais depressa que conseguia para a posição que tinha que ocupar na organização defensiva. Ora, na construção, o Benfica estava, como está sempre, com os dois centrais e um ou mesmo os dois médios a aparecerem, com um dos médios a surgir, ora em 3+1, com os dois centrais e o outro à frente, ora em 2+2, saindo em quadrado. Ora, muito bem. Mexidas. O Toulouse teve que mexer cedo. Ao minuto 23, Diarra, o central direito, saiu lesionado, tendo entrado para o seu lugar e para a mesma posição Keben. Depois, ao minuto 30, foi o ala direito, Dessler, quem saiu lesionado também, sendo então substituído por Kamanzi, que também foi ocupar a mesma posição de ala direito. Por fim, ao minuto 80, quando foi a altura de fazer o último forcing em cima da baliza de Trubin, fez Carlos Martínez mais duas substituições. Suazo cedeu a vez a Babitka e a Gborro a Magri. O que é que isto gerou? Gerou que quem foi para ala esquerdo, lateral esquerdo, se quisermos, foi Donum, indo Babitka para a posição de avançado interior direito e ficando Magri na posição que era de Gborro, de avançado interior esquerdo. Manteve, portanto, o Toulouse o mesmo sistema de início a fim, mas com jogadores mais ofensivos a ocuparem as respectivas posições. Quanto ao Benfica, 4 trocas. As duas primeiras ao intervalo. Tengsted e Morato por Cabral e Carreras. Piorou, tal como já vos tinha dito antes. Não houve alterações táticas. Depois, mais à frente, os sacrificados foram os dois avançados interiores, vamos chamar-lhe assim. Ao minuto 67,
Neres cedeu a posição a Orsnes e Orsnes foi colocar-se precisamente como avançado interior esquerdo, dando à equipa mais alguma estabilidade e mais alguma capacidade de pressão a partir daquela posição. E por fim, ao minuto 85, foi a vez de Di Maria sair para a entrada de Coxo. E Coxo não foi jogar para a zona do meio-campo, onde estava, por exemplo, o João Mário, e era possível que isso acontecesse, ir Coxo fazer dupla de médios com João Neves, já o fizeram muitas vezes, indo João Mário para aquela que tem sido a sua posição mais habitual, como avançado interior, mas não, o Benfica ficou na mesma, com João Mário ao lado de João Neves e com Coxo a jogar como avançado interior direito, a posição que de início era ocupada por Di Maria. E foi por aqui, foi isto tudo aquilo que fez Roger Schmidt, que depois se limitou a ficar à espera do final do jogo, para recolher a passagem à próxima eliminatória da Liga Europa. Não houve exibições esplendorosas na equipa do Benfica. Morato teve muitas dificuldades na primeira parte. Carreras teve ainda mais na segunda. Bá não fez um bom jogo. Os dois centrais foram minimamente competentes, mas não brilhantes. João Mário não se notabilizou naquela posição. Di Maria e Neres pouco em jogo. Rafa, ainda assim, meteu um par de acelerações, mas não definiu bem. Tenkstedt melhor do que Artur Cabral, mas ainda assim os dois melhores foram claramente João Neves, muito ativo, a recuperar, a lançar, a meter algum ritmo ainda assim no meio-campo do Benfica, e Trubin, que foi o melhor jogador do Benfica hoje, com um par de boas defesas a impedir que o Toulouse se adiantasse. No entanto, os melhores jogadores da partida estavam do outro lado, estavam no lado da equipa francesa. Voltei a gostar bastante de Gboho, que me parece ser um avançado muito interessante, físico, com capacidade para se impor também no 1 para 1, mas ainda assim os melhores foram os dois médios, Spearings e Sierro, sobretudo na segunda parte. Encaminharam o jogo sempre para o lado da baliza de Trubin e então, entre os dois, Sierro pareceu-me ser o mais em destaque. Portanto, acaba por ser Sierro o herói do jogo de hoje. Foi francamente positiva a arbitragem do italiano Maurizio Mariani. Não teve erros de maior. Apenas um lance foi minimamente discutido. Foi ao minuto 89 e podia ser complicado, quando a bola de facto tabela na mão de Alexander Bá, dentro da área do Benfica, mas há um ressalto muito em cima do lateral direito do Benfica e, portanto, esteve bem o árbitro italiano ao considerar que não havia razão para marcar falta e, portanto, para marcar grande penalidade contra a equipa portuguesa. De resto, houve também uma outra situação ao minuto 66, em que chegou a pedir-se, e houve até inclusive uma pausa para que o VAR pudesse avaliar a jogada, também dentro da área do Benfica, mas aí António Silva correu riscos, porque saltou à bola com o braço erguido, no entanto, não chega a tocar com a mão na bola, nem com o braço na bola, e, portanto, não houve sequer contacto, e por isso não podia também haver grande penalidade. Duas boas decisões tomadas pela equipa de arbitragem no campo, que depois foram, inclusive, validadas pela vídeo-arbitragem. Mostrou 4 cartões amarelos, todos eles com justificações perfeitamente normais. Marcou apenas 20 faltas, porque teve sempre a preocupação de deixar que o jogo fluísse. E, nesse aspecto, fez uma excelente arbitragem Maurizio Mariani. Futebol de verdade